Olá, alunos dos sextos C e D. Olha, eu vou fazer um tutorial aqui, tá? Que tem alguns pais e alunos que não estão conseguindo fazer uma das atividades, né? Uma é mais fácil. Então, olha, entra aqui no matemática, né? Aqui em trabalho, certo? Clicou em trabalho. Aqui eu já fiz, né? Tá vendo? Tá 4 de 4 aqui, quer dizer que eu já fiz. Aqui, olha, eu fiz uma só, né? Aprendendo a resolver tarefas, que é o mais difícil, né? Então, ó, eu fiz a primeira, tá vendo? Quando você faz, ele dá um tique aqui, ó, dá um visto aqui, né? E aí ele habilita a segunda atividade, as outras duas continuam trancadas. Vamos fazer a primeira aqui de novo. Olha, como que a gente faz esse tipo de atividade? Então tem aqui um probleminha, né? É um problema que a gente tem que raciocinar bastante, tá? Por isso que é um problema muito bom para a cabeça, né? Para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos nossos alunos. Então eu venho e clico aqui, ó, resolva a tarefa. Aí vai abrir uma caixinha aqui. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai colocar os números aqui e a operação aqui, olha. Qual operação que vai ser utilizada? Ô, Matheus. Ô, Débora. Bom, então aqui, olha, eu tenho que ler, né, o problema e ler 2, 3 vezes até entender o que ele está pedindo. E ele vai resolvendo o problema de uma maneira por etapas, né? Então, por isso que é bom. A gente vai aprendendo a raciocinar por etapas para chegar no objetivo aqui do problema. Qual é o objetivo do problema? Ó? Quantos livros de literatura há em cada caixa? Só que a primeira pergunta não é essa. A primeira pergunta é quantos livros de matemática há no total. Então eu venho para o problema, né? Aqui está dizendo, ó, arraste os números para expressão e resolva. Então esses 4 números que estão em verde, eu tenho que arrastar, né, para essas caixas aqui, olha. E aqui eu vou digitar o valor, tá? Essas 3 frutinhas, elas estão do lado esquerdo, elas têm que ir para o lado direito. À medida que eu vou resolvendo, vou acertando os testes, né, elas vão rolando para o lado direito, tá? Quando todas rolarem para o lado direito é porque eu concluí a fase. Então vamos aqui para o problema. Trouxeram para a escola livros de matemática e de literatura, totalizando 560 livros. Então, ó, livros de matemática e livros de literatura são 560, tá? Os livros de matemática estão em 40 caixas, com 12 livros em cada uma. Então, cada uma das 40 caixas tem 12 livros de matemática. E aí, olha, se eu vier aqui para a pergunta, eu já consigo, só com esses 2 dados, eu já consigo descobrir quantos livros de matemática há no total, não é? Porque, ó, os livros de matemática estão em 40 caixas e em cada caixa tem 12 livros. Então, olha, eu vou pegar o 40, né? São 40 caixas e cada uma tem 12 livros. Aí eu vou ver qual operação que eu vou fazer. Eu vou fazer conta de mais, vou fazer conta de menos, de dividir, de vezes. Eu quero saber quantos livros de matemática tem no total. Então, se tem 40 caixas e cada caixa tem 12, né? É como se eu pegasse ali 40 caixas e fosse abrindo e pegando 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Só que ao invés de eu fazer 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, 40 vezes, é mais fácil eu fazer 40 vezes 12. E aí o resultado, olha, o cursor já está piscando e eu já venho e já calculo quanto que é 40 vezes 12. Se eu fizer 4 vezes 12, dá 48, né? E aí aquele zero eu ponho aqui no final, olha, 480 e aperto OK. Aí ele ficou verdinho, tá vendo? Então esse 480 agora, ele faz parte da resolução do problema. Eu vou precisar dele para em algum momento aqui. Então, olha, vamos voltar aqui pro problema. Trouxeram para a escola livros de matemática e de literatura, totalizando 560 livros. Então tinha 560 no total. Aí agora, qual a pergunta? Quantos livros de literatura tem no total? Então, se tinha só livro de matemática e literatura, o total era 560. E eu sei que tem 480 de matemática, que conta que eu tenho que fazer? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar o 560, que é o total de livros,
e esses 480 são de matemática. Então eu vou fazer conta do quê? Se tem 560 no total e 480 de matemática, e eu quero descobrir quantos são de literatura. Eu vou fazer conta de menos. E aí o cursor pisca, 560 menos 80 dá 80, e eu clico no OK, ó. Olha lá, tá certo, tá vendo? Se ficou verdinho é porque minha conta tá certa. Quando eu erro, ele dá uma mensagem de erro, tá? E aí provavelmente vai ter que fazer de novo mais uma fase. Tá? Então tem que prestar bem atenção para não ter que fazer várias vezes, né? Então agora sim, olha a pergunta aqui, olha, no problema. Quantos livros de literatura há em cada caixa? E olha a terceira pergunta. Quantos livros de literatura há em uma caixa? Tá vendo? Agora que a gente vai chegar na onde o problema quer. Então, olha, quantos livros de literatura há em uma caixa? Aí eu venho aqui para o problema, olha. Os livros de literatura estão em 10 caixas, certo? E quantos livros de literatura tem? Tem 80. Então, os 80 livros, eles estão em 10 caixas. Então, quantos tem em cada caixa? Que conta que eu tenho que fazer? Se tem 80 no total e esses 80 foram distribuídos em 10 caixas. E aqui no problema está dizendo que tem que ter o mesmo número de livros em cada uma, né? Em cada caixa. Então, eu vou fazer conta de dividir. E aí 80 dividido por 10 dá 8. Clico no OK. Ficou verdinho. Acertei a questão, tá vendo? Aí eu venho, pego o 8 e arrasto aqui para a resposta, olha. Acertei a primeira. Aí você vem e clica em mais. Olha lá, uma frutinha rolou para a direita, tá vendo? Aqui em cima. Aí eu venho, clico aqui, né? Vamos dar prosseguimento. Resolva a tarefa. Agora aqui, olha. Essa possibilidade ele dá para você colocar direto a resposta aqui. Só que o que eu aconselho vocês? Cliquem aqui, ó, escrever toda a expressão. Tá? Então a gente vai escrever toda a expressão. Qual é a pergunta? Quantos litros no total tem os 3 barris? Então vamos lá para o problema. 3 barris de gasolina foram enchidos. No primeiro colocaram 30 litros. No segundo, 50 litros. E no terceiro, 40 litros. Então já não dá para saber quantos litros tem os 3 barris? Eu pego aqui o 30, arrasto ele aqui, o 50 eu arrasto ele aqui e o 40 eu arrasto ele aqui. E eu vou fazer conta do quê? Para saber quantos litros tem no total os 3 barris juntos. O primeiro tem 30, o segundo tem 50 e o terceiro tem 40. Eu vou fazer conta de mais. E aí eu somo 30 mais 40 mais 50 vai dar 80 mais 40, 120. Eu digito 120, clico no OK. Ah lá, ficou assim, né? Agora não ficou verdinho, ficou cinza, mas tá certo. Aí, ó, quantos litros foram em 1 minuto? Então eu venho e clico aqui, ó, escrever toda a expressão. Certo? Ah lá, ficou verdinho de novo. Quantos litros foram em 1 minuto? Então eu venho e continuo aqui a minha leitura do exercício. Quantos minutos demorou para encher o primeiro barril? É essa a pergunta, é isso que a gente quer saber, tá? Quantos minutos demorou para encher o primeiro barril? Se todos os barris juntos foram enchidos em 24 minutos. Então, é como se fosse assim, olha, é como se fosse uma bomba de gasolina e eu fosse lá com 3 barris, certo? Então, o frentista lá ia colocar no primeiro barril 30 litros, terminou de colocar os 30 litros, eu coloco o segundo barril, ele coloca 50 litros, terminou os 50 litros, ele vem no terceiro barril, entendeu? Ele encheu um de cada vez. Então, olha, eu sei que ele encheu 120 litros no total. E eu sei que para ele encher esses 120 litros, ele levou 24 minutos. Então, eu quero saber quantos litros foram em 1 minuto. Então, olha, não foram 120 no total? E não levou 24 minutos? Então, aqui está dizendo assim, olha, que foi 120 litros em 24 minutos. Mas eu quero saber em 1 minuto. Então, eu faço conta de dividir, né? E 120 dividido por 24 dá 5. Eu clico no 5, dou OK. E aí ficou cinza ali, ó, ficou certinho. Aí eu venho e já clico aqui, ó, escrever toda a expressão. Agora, na terceira pergunta, ele vai
fazer a mesma pergunta que o problema está querendo saber. Olha, quantos minutos demorou para encher o primeiro barril? Só o primeiro barril que ele quer saber. Então, o primeiro barril foram 30 litros. Então, ele quer saber quantos minutos demorou para encher esses 30 litros aqui, olha. Eu sei que ele enche, em 1 minuto, ele enche 5 litros. Eu quero saber 30 litros. Então, eu venho, pego 30, que foi a capacidade, né, do primeiro barril, e pego 5. E faço conta do quê? 5 litros em 1 minuto. E 30 litros? Vai em quantos minutos? Se 5 litros em 1 minuto, 30 litros, eu vou usar a conta de dividir. Então, vai dar 6 minutos. Certo? Aqui, então, a gente tem que dar uma raciocinadinha, tem que pensar um pouco, tá? Não queira fazer o exercício rápido, né, para terminar logo, porque a ideia aqui é que vocês usem realmente o raciocínio. Ah lá, mais uma frutinha rolou para a direita, tá vendo? Vamos resolver a terceira tarefa. Qual é o comprimento do segundo lado? Eu já venho, clico aqui e escrever toda a expressão. O comprimento de um lado do triângulo é 18 centímetros. O do segundo é 4 centímetros a menos do que o primeiro. Então, ele está pedindo qual é o comprimento do segundo lado. Ó, o comprimento de um lado do triângulo é 18. O do segundo é 4 centímetros a menos do que o primeiro. Então, se o primeiro é 18 e o segundo é 4 a menos, quanto que mede o segundo lado? Que conta que eu tenho que fazer? O primeiro mede 18, o segundo mede 4 a menos. Então, eu vou fazer conta de menos. Então, o segundo mede 14 centímetros. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o comprimento do terceiro lado? Aí eu sigo aqui no problema. Ó. O comprimento de um lado do triângulo é 18 centímetros. O do segundo é 4 centímetros a menos do que o primeiro. E o comprimento do terceiro é 2 vezes menor do que o primeiro lado. O primeiro lado, então, é 18. Eu ponho ele aqui, olha. O terceiro lado, que é o que ele quer saber aqui agora, né? É 2 vezes menor do que o primeiro lado. Então, se ele é 2 vezes menor, quer dizer que ele é metade. Ele é 2 vezes menor. Então, eu faço o quê? Se o primeiro mede 18 e eu quero saber o terceiro, que é 2 vezes menor, eu faço conta de divisão. Tá? Então, 18 dividido por 2 dá 9. Clico no 9, dou OK. E aí, né, tá certo. Agora vem aqui a pergunta, olha. Aqui na pergunta do problema, ó, encontre o perímetro deste triângulo. O perímetro é a soma de todos os lados. Como o triângulo tem 3 lados, eu vou somar os 3 lados. E quais são as medidas dos 3 lados? O primeiro mede 18. O segundo mede 4 a menos, ou seja, 14. E o terceiro mede 9, que é metade do primeiro. E aí o perímetro, como é a soma de todos os lados, né, eu vou utilizar a continha de mais. E aí somando 18 mais 14 dá 32, mais 9, 41. Aí, olha lá, acertei. Eu venho, arrasto 41 para a resposta aqui embaixo. Olha. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Vamos pôr mais. Olha lá, a frutinha vai rolar para a direita. E vamos ver o que acontece. Parabéns, você completou o cartão. Aí eu ponho um gostei aqui, né, que eu gosto de matemática, né, mas você não é obrigado a colocar 5 estrelinhas. E aí eu já habilito a segunda fase, né, o segundo cartãozinho aqui, olha. Tá certo? Então tentem aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunta, tá? Grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.